Lutos invisíveis. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que faz parte da vida de absolutamente todos nós: o luto. O luto é entendido de forma geral como a resposta emocional à perda de um vínculo significativo. E já dizia o ditado: é a única coisa certa para todos nós. Mas eu venho falar talvez de uma forma que você nunca refletiu antes. Existem perdas que têm um velório. Existem perdas que nunca terão. Existem despedidas que acontecem em silêncio. Pessoas que continuam vivas. Sonhos que morrem. Fases que nunca voltam. Versões de nós mesmos que ficaram pelo caminho. Então hoje eu vou falar sobre 18 tipos de luto. E existe uma grande chance de que neste momento você esteja vivendo um deles, sem ainda ter dado esse nome ao que sente. Existem dores que nunca receberam um nome. Talvez seja justamente por isso que elas continuam doendo. Talvez algum deles explique algo dentro de você. Hoje eu quero caminhar com você por esses lutos invisíveis. 1. O luto pela morte. É o luto mais conhecido. O cérebro precisa aprender que aquela pessoa realmente não voltará. Enquanto isso não acontece, é comum ainda esperar uma mensagem, ouvir um barulho na casa ou até imaginar que tudo foi um pesadelo. Quando alguém morre, não perdemos apenas uma pessoa. Perdemos conversas que nunca mais acontecerão, abraços que nunca mais serão dados, momentos que nunca poderão ser repetidos. O luto não significa esquecer, significa aprender aos poucos a continuar vivendo enquanto o amor permanece. É aprender a amar alguém na ausência, mas que continua presente dentro de você. 2. O luto antecipatório. Existe uma despedida que começa antes mesmo da morte. Ela acontece quando alguém continua vivo, mas uma doença como Alzheimer, uma demência ou um câncer avançado vai levando essa pessoa aos poucos. O corpo permanece, mas a pessoa que conhecíamos começa a desaparecer. A pessoa ainda está viva, mas a despedida já começou. É uma das formas mais silenciosas de sofrimento. A pessoa está presente, mas aos poucos deixa de ser quem sempre foi. 3. O luto ambíguo. Algumas perdas nunca terminam de verdade. Quando alguém desaparece, quando alguém vai embora sem explicação, quando corta o contato, quando simplesmente some da nossa vida. Não existe um funeral, não existe um encerramento. A mente continua esperando respostas que talvez nunca cheguem. 4. O luto pelo crescimento dos filhos. Existe um dia em que pegamos nosso filho no colo pela última vez, mas não sabemos que aquela foi a última vez. Existe um último desenho animado, uma última história antes de dormir, uma última mãozinha segurando a nossa mão para atravessar a rua. Os filhos crescem. Em cada fase que termina, deixa uma pequena saudade. Esse também é um luto, porque nunca mais conheceremos exatamente aquela criança que um dia existiu. Nunca mais veremos de novo aquela versão antiga de um filho. Você não tem anos para ensinar um bebê, você tem meses contados. E nem anos para ensinar uma criança de 10 anos. Talvez não deu tempo, mas foi o tempo que você teve. O que deu tempo, deu. Uma infância que termina em silêncio. 5. O luto pela pessoa que mudou. Às vezes ninguém morreu, mas a pessoa deixou de ser quem era. Pode ser por uma doença, por um trauma, por um vício, pela vida, religião, política, dinheiro, personalidade ou até por escolhas. Continuamos olhando para ela, mas sentimos falta de alguém que já não está mais ali. Alguém que deixou de existir. 6. O luto por quem nunca soube o que nos representou. Algumas pessoas mudam completamente a nossa vida. Um professor, um médico, um desconhecido, um autor, um amigo passageiro, ou até um amigo que já foi de longa data. E elas talvez nunca saibam disso. E então sentimos saudade de algo que nem chegou a existir como relação. Existem pessoas que mudaram toda a nossa história e talvez nunca ficaram sabendo disso. 7. O luto dos sonhos. Nem todo luto envolve pessoas. Às vezes, perdemos um futuro, uma profissão, um casamento, um filho que não veio, uma viagem, uma oportunidade. Também precisamos aprender a nos despedir
das vidas que imaginamos viver. Às vezes o que morre não é alguém, é o futuro que imaginávamos. 8. O luto da identidade. Quem você era há 10 anos? Depois de uma doença, de um divórcio, de uma maternidade, de uma aposentadoria ou de um trauma. Muitas pessoas sentem que perderam uma parte de si. É preciso conhecer novamente quem nasceu depois da perda, porque às vezes o espelho continua mostrando seu rosto, mas você já não sabe quem é. 9. O luto dos lugares. Algumas casas continuam existindo, mas nunca mais serão as mesmas. Mudamos de cidade, mudamos de país, voltamos ao lugar onde crescemos e percebemos que quem realmente ficou para trás fomos nós, porque não sentimos falta apenas das pessoas. Sentimos falta de um prédio, de uma árvore ou até de um portão velho. Cadê aquela cômoda que ficava aqui quando eu era pequeno? Cadê aquele balanço daquele parque? Sentimos falta dos lugares onde éramos felizes, pois não somente as pessoas que mudam, os lugares também. 10. O luto do tempo. Existe uma última infância, um último Natal, uma última fotografia em família, um último abraço dos nossos avós. O tempo que leva pessoas também leva fases e versões da nossa vida, e quase nunca percebemos quando foi a última vez. Ninguém percebe, mas todos os dias perdemos um pedaço do tempo. 11. O luto da saúde. Quando recebemos um diagnóstico, quando o corpo muda, quando a dor passa a fazer parte da rotina, também precisamos nos despedir da pessoa saudável que um dia fomos, aceitar que o corpo muda e que a idade chega, e que nem tudo é possível controlar. 12. O luto amoroso. O fim de um relacionamento raramente dói apenas pela ausência de outra pessoa. Dói porque junto com ela também desaparecem planos, projetos, expectativas e uma história que imaginávamos continuar escrevendo. 13. O luto da infância. Algumas pessoas não choram apenas pelo que viveram, choram pelo que nunca puderam viver. A infância que faltou, o cuidado que não receberam, o carinho que esperavam. Às vezes, a criança dentro de nós ainda espera alguém que nunca chegou. 14. O luto da velhice. Envelhecer também significa aprender a se despedir do corpo, da força, da autonomia, de amigos, de partes importantes da própria história. Envelhecer é quando tudo pode ser um luto. É a fase que mais merece acolhimento. 15. O luto existencial. Em algum momento percebemos que tudo passa. As pessoas, os dias, os ciclos, nós também. Aceitar a finitude talvez seja um dos maiores desafios da existência humana. 16. O luto não elaborado. Existem dores que nunca puderam ser sentidas, porque disseram para você ser forte, para não chorar, para seguir em frente. Mas sentimentos ignorados não desaparecem. Eles apenas encontram outras formas de aparecer. 17. O luto complicado, ou também o luto da luta. Existe um luto que nasce da própria luta. Anos enfrentando uma doença, um vício, uma injustiça, um divórcio, a pobreza, a ansiedade, a infertilidade. Quando a batalha termina, muita gente acredita que basta seguir em frente. Mas quem lutou durante muito tempo também perdeu. Perdeu tempo, energia, oportunidades, partes de si. Sobreviver não encerra automaticamente o sofrimento. Às vezes, depois da luta, começa o luto. E 18. O luto de quem sabe que está partindo. Existe um luto que poucas pessoas têm coragem de imaginar. O luto de quem sabe que está indo. Quem recebe um diagnóstico terminal, quem percebe que o tempo ficou curto. Quem começa a organizar lembranças, despedidas e silêncios. Nessa fase, muitas pessoas não choram apenas pela própria morte. Choram pelo aniversário que não verão, pelo abraço que ficará faltando, pela vida que continuará sem elas. É um luto vivido ainda em vida. Pode ser que ainda exista muitos outros tipos de luto. O luto é uma luta diária, mas o luto não é o contrário do amor. É uma das formas pelas quais o amor continua existindo quando algo importante se transforma ou se vai. Algumas perdas são inevitáveis. A morte é uma delas, o envelhecimento também. O tempo segue, a vida muda e nós também. O imponderável faz parte da existência. Há acontecimentos que não controlamos, nem conseguimos prever,
Talvez a maior pergunta não seja como evitar as perdas, mas como continuar vivendo depois delas. Como terapeuta, eu digo, a terapia não apaga a dor, nem acelera o tempo do luto. Ela oferece um espaço seguro para que aquilo que foi perdido encontre um lugar na sua história, sem precisar aprisionar o seu presente. É por isso que eu escolhi falar sobre o luto, porque acredito que toda perda merece ser reconhecida, toda dor merece ser escutada e toda história merece a oportunidade de continuar sendo escrita. Mas infelizmente existem os fiscais do luto alheio, aquele que fiscaliza o luto dos outros. Ah, já faz 1 ano, você ainda tá assim? Precisa superar. Como se existisse um relógio capaz de medir o amor. Cada vínculo possui uma história, e cada história possui um tempo diferente para ser elaborada. O sofrimento não obedece ao calendário. Muita gente acredita que superar o luto é deixar de carregar a dor. Talvez não seja. Talvez seja aprender a viver com ela. Imagine carregar um tijolo. No primeiro dia, ele pesa como uma montanha. Depois de meses, continua sendo o mesmo tijolo, mas você ficou mais forte, aprendeu novos caminhos, descobriu novos motivos para continuar andando. O peso não desapareceu, você apenas deixou de viver em função dele. Bom, se você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo importante. Nem toda dor vem da morte. Muitas vezes ela nasce de uma perda que nunca foi reconhecida. E aquilo que não recebe um nome costuma continuar pedindo para ser visto. Por isso é importante fazer terapia. A terapia não apaga o passado, ela não devolve pessoas, não faz o tempo voltar, mas pode ajudar você a compreender a sua dor, dar sentido ao que foi perdido e construir uma nova forma de seguir vivendo sem precisar abandonar quem você é. Quando eu busquei a minha especialização em luto, em ajudar pessoas que sofrem, assim como eu também sofria no passado, eu descobri que, sem exceção, todos vivemos algum tipo de luto, talvez até alguns tipos. E algumas pessoas até sabem lidar, mas o luto pode deixar rastros ruins por uma vida inteira. Ele pode guiar nossa vida de diferentes maneiras. Precisa de cuidado, ser tratado e identificado. Eu acredito que reconhecer uma perda é o primeiro passo para elaborar aquilo que ela deixou dentro de nós. Enquanto algumas pessoas enxergam apenas o que morreu, eu também quero que você olhe para aquilo que permaneceu vivo, a história, os afetos, os aprendizados e a possibilidade de reconstrução. Talvez o seu luto tenha um nome, talvez ainda não tenha, mas ele merece ser ouvido. E toda história que encontra escuta tem a chance de encontrar novos caminhos. Toda perda deixa uma ausência, mas nem toda ausência nasce da morte. Talvez você não esteja triste, talvez esteja vivendo um luto que nunca recebeu esse nome. Dar nome ao luto não faz a dor desaparecer, mas pode impedir que ela continue falando por você sem ser reconhecida. Portanto, eu te digo, faça terapia.